A nossa proposta aqui na Central de Concursos não é apenas trabalhar com a parte técnica, mas também lidar com o humano. E o que significa lidar com o humano? Nós pensarmos e orientarmos em relação exatamente à questão necessidade versus o sonho. Convidamos os profissionais que também trabalham conosco, são experientes na área, para conversarmos um pouco acerca da questão da escolha da carreira. O que nós queremos fazer? A parte humana ela é extremamente importante. Nós não podemos estar presos só à saída de edital, quantidade de vagas, nome do cargo, mas será que nós sabemos exatamente como é que é o cotidiano desse cargo? O que eu faço quando eu for aprovado? Porque nós precisamos pensar que a parte do estudo, ela é temporária. Você vai passar um tempo estudando. Mas partindo do pressuposto que nós seremos aprovados, e depois? Será que a gente vai ser feliz atuando na carreira? Será que a partir do momento que eu conseguir a carreira policial, ou que eu conseguir a carreira fiscal, ou que eu entrar no tribunal, será que a partir dali eu vou ser feliz? O que nós queremos, que é o que nós vivemos, é vivenciar o concurso. O período de estudo é um período em que você vivencia o cargo, em que você vivencia o estudo, em que você está projetando para o futuro algo que você pensa no agora. Qual é o nosso objetivo? O que nós devemos considerar no momento em que eu vou dizer, olha, vou me inscrever para esta carreira? Neste momento nós temos concursos que estão abertos. Nós até destacamos aqui alguns concursos com inscrições já abertas. Talvez vocês até já estejam inscritos, pode ser que sim. Nós temos o concurso do TRT na 2ª região, que é aqui em São Paulo. Logo vai ser a prova. E aí o salário é atraente, o nome do cargo é atraente, mas o que fazer lá dentro? Não é verdade? Quando nós olhamos, por exemplo, para as carreiras policiais, que também estão com inscrições abertas, as provas, todos esses que nós destacamos, nós temos inscrições abertas, provas marcadas, mas 2018 é o ano do concurso, não é? As pessoas às vezes perguntam, mas não é ano eleitoral, o concurso no ano eleitoral, saída do concurso, execução de prova, não tem nenhuma relação com o ano eleitoral, não é? Os concursos acontecem. Então, nós temos várias coisas que estão previstas. Por exemplo, 2º semestre, MPU, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Todos esses são nomes. Eu conheço os nomes, mas eu sei exatamente a rotina? Será, como eu disse na pergunta, será que sendo aprovado é o que eu quero para mim? Então, neste dia de hoje, nós tentamos fazer de uma forma até intimista. Que bom que vocês vieram para trocar ideias com esses profissionais, e a nossa proposta é que seja exatamente uma troca. Vivenciar o concurso público tem que ser desde o momento que você escolhe que carreira seguir. Então nós pontuamos alguns tópicos exatamente voltados para a escolha, para a preparação, para a questão da rotina, com a proposta de que com esses profissionais que um dia tiveram as mesmas dúvidas, que carreira seguir, como é que eu me preparo, e que vivenciaram e que vivenciam ainda essa rotina, para que vocês possam então, nessa parte humana, deixar um pouquinho a parte técnica e pensar, o que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo a curto prazo, a longo prazo? Tudo tem que ser estratégia. A gente não pode simplesmente fazer uma inscrição no concurso sem saber exatamente o que nos espera. Então, para essa conversa hoje, vocês também terão um momento em que poderão perguntar, de acordo com as conversas que nós tivemos aqui. Nós temos a professora Renata Zanin, ela trabalha conosco, mas ela é delegada da Polícia Civil. Então, ela vai conversar conosco sobre a carreira policial. Quem aqui tem interesse na carreira policial? Pretende fazer, vai fazer, vocês, legal. Às vezes até, de repente, faz uma mãozinha assim, né? Esse tipo de troca é muito interessante, porque às vezes você vê, olha, eu não penso na carreira policial, mas meu filho, meu amigo, meu vizinho pensa. O que eu tenho que dizer para ele? Nós da Central de Concursos abrimos esses momentos exatamente para troca. Nós não estamos aqui só para passar conteúdos. Nós queremos essas trocas, essas convivências, essas vivências que são tão prazerosas para nós em relação a esse panorama de 2018. A Renata, então, vai conversar um pouquinho conosco sobre a área policial. Temos aqui também o professor e coach de concursos, Gabriel Pinto, que vai conversar conosco sobre a área de tribunais,
tribunais, também atuou no Tribunal de Justiça e vai contar um pouquinho para nós. Tribunal, uma carreira super concorrida, como é que é a preparação, o que nós temos que fazer? Tribunais, alguém tem ideia aqui de querer fazer tribunais? Você? Quem mais? Você? Legal. Uma mãozinha assim levantada. Muito bem. E temos aqui também o senhor Yaroslav Sesaki, falei que eu ia pronunciar o nome, né? Que é auditor fiscal da Receita Federal, se aposentou, né? Se aposentou recentemente. Então, o que não nos falta aqui é história para contar. Já temos aí o senhor Yaroslav, que passou muito tempo na Receita Federal e vai contar para nós como é que foi o processo de estudo, de escolha e principalmente da vivência ali. Que é um concurso um pouquinho mais complexo, precisa aí, né, de uma preparação maior. Quando nós falamos em concurso público, que ainda não está com o edital publicado, para quem de repente ainda, né, não prestou nenhum concurso, nós devemos agradecer que ainda não foi publicado o edital, exatamente para que nós tenhamos tempo para estudar. Tudo é questão de projeto. Se nós temos um projeto a curto prazo, tenho uma preparação básica, consigo me preparar de uma maneira rápida, os cursos estão, né, para nos ajudar em relação a isso, você pode prestar um edital que esteja aberto, mas o legal é que nós sempre saibamos com essa pergunta: o que eu quero? O que vai me fazer feliz, além de me trazer uma estabilidade e além de me trazer a questão financeira, tá certo? Porque, como eu disse, a gente precisa vivenciar isso, vivenciar o concurso público. Tudo bem? Vamos começar então com a Renata. Renata, nós queríamos que você conversasse um pouquinho conosco. Qual foi o seu processo de escolha? Em que momento você é advogada, né, da área de direito? Em que momento você decidiu: quero escolher a carreira policial, quero ser delegada? Claro que quando ser da área policial, acredito, tem a questão da vocação, né? Quero ser policial. Mas quando nós pensamos nisso, vem os problemas. A polícia tem problema, a questão da segurança. O que despertou em você essa vontade de querer ser policial? Qual foi o processo de escolha até você chegar ao seu cargo? O que despertou isso em você? Boa noite, tudo bem? Bom, gente, a primeira ideia, quando eu entrei na faculdade de Direito, foi prestar concurso. Quero ter estabilidade, quero ter direitos, que isso o concurso público afirma pra gente, né? Muitas vezes na iniciativa privada a gente não tem todos os direitos garantidos, mas em concurso público, na área pública, você terá, com certeza. Então decidi que queria prestar concurso. Aí eu fui pensando nas carreiras. Juiz, nem pensar. Promotor, nem pensar. Sempre tive uma queda para a área policial, mas aí vem na cabeça, né? Vem na cabeça, muito perigoso. No Brasil, a polícia, a gente sabe todas as mazelas da polícia, como é que faz? Não adianta. O amor falou mais alto, eu acabei indo para a área policial, e aí logo no primeiro ano da faculdade eu já tinha na cabeça que eu queria ser delegada, certo? Passaram, e para ser delegado, né, dentro na Polícia Civil, você precisa de pelo menos 2 anos de atividade jurídica. Então, eu não poderia terminar a faculdade e já prestar o concurso. E aí eu fui prestar outros concursos, passei em 2, acabei não tomando posse por motivos que não eram do coração, certo? Sem demagogia. Mas o que a Tati falou é muito importante. Não adianta só pensar no salário, não adianta só pensar na estabilidade. Será que aquilo vai te fazer feliz? Então, eu passei em 2 concursos, decidi não tomar posse. Aí, me formei, me preparei para o curso de delegado, e enquanto isso fui praticando atividades que garantiam esses 2 anos de prática jurídica, certo? E foi isso, basicamente foi isso. O que falou, em primeiro lugar, estabilidade, e segundo foi realmente o coração, né? A atividade policial realmente demanda muita afinidade, não é uma carreira fácil, mas acho que também nenhuma carreira é. Vejamos por esse lado. Toda a sua carreira tem a parte boa e tem a parte ruim.
a gente quando entra, quando escolhe, tem que tomar conhecimento da parte ruim. Porque a partir dela, você vai ver se você será um bom profissional ou não. Certo? E aí mesmo diante das dificuldades, acabei passando, prestando, estudando muito, né? E passei para delegada da Polícia Civil. Então, o processo de escolha primeiro foi a questão da estabilidade e depois pensou no coração. E você, Gabriel? Qual foi o seu processo de escolha da carreira? Como que você... Conta um pouquinho para o pessoal, você que foi para a carreira de tribunais, depois entrou nessa coisa do concurso. Vamos lá. Muitas vezes o concurso é um trampolim para onde você quer chegar. Pode ser que esse trampolim seja para outra carreira pública também. Que é o que acontece na maior parte dos casos, tá legal? A maior parte das pessoas passa no concurso, depois passa em outro, vai chegando até aquele, galgando a carreira até chegar naquele que ela realmente deseja. No meu caso, eu percebi que eu queria ser professor. Enquanto professor de direito, na carreira pública não existe, é muito limitado nesse sentido, né? Não tinha. Preferia, óbvio, né? Se eu tivesse a estabilidade ainda trabalhando na minha área, seria perfeito, né? Então, foi assim que funcionou para mim. Não teve uma vocação, não. Foi circunstancial. Circunstancial. Estava precisando de uma carreira, estava precisando de dinheiro. Pulei para cima do Tribunal de Justiça, resolvi minha vida. Falo que eu quitei meu carro, quitei o carro, né? Pô, com o dinheiro do tribunal. Dei entrada no apartamento, com o dinheiro do tribunal. E assim por diante. Tá? Então... Que é o que muitas vezes move, nós que trabalhamos com concurso público há muito tempo, às vezes você pergunta para o aluno, por que você quer fazer? Eu estou precisando. Né? Nós até expusemos ali a questão da necessidade versus o sonho. Não é? Eu tenho um sonho, como o Gabriel falou, eu tenho um sonho de ser auditor da Receita Federal, mas é um concurso a longo prazo. Mas neste momento, qual é a minha necessidade? Eu preciso ter uma estabilidade. Então, de repente, é um concurso menor. Eu, honestamente, depois de algum tempo trabalhando no tribunal, realmente eu pensei, poxa, não quero ficar aqui para o resto da vida, né? E eu conversava isso com alguns colegas, e eles falavam, você está ficando completamente louco, eu quero isso aqui, quero morrer aqui. Então, é uma coisa de perfil, sabe, gente? Tem gente que ama, se apaixona pelo trabalho, lidava diariamente com processos, com juiz de direito, com casos concretos da justiça. Mas não me sentia à vontade, enquanto alguns colegas não tinham o sonho também de criança de serem escreventes de tribunal, mas quando entraram lá, falaram, não. Foi o sonho. Você só a hora que eu falei que ia pedir exoneração porque eu queria dar aula em tempo integral, eles queriam me internar. Então, e realmente, né, é um passo corajoso, né? Modéstia à parte. Mas, só para dizer que não é que a carreira é o problema inclusive é o objetivo de hoje, né? É você entender qual carreira é adequada para o seu perfil. Não, você me fez lembrar uma coisa. Não conheci pessoalmente, mas era um concurso anterior era o meu. Ela era escrevente do Tribunal de Justiça, passou para delegado, no primeiro plantão ela pediu exoneração e voltou para escrevente do TJ. E todo mundo falou, você é louca? Como assim? Você passou para delegado? Não gostei, não tive afinidade. E voltou para... Eu tive um professor que foi assim, o professor entrou para delegado, um mês pediu exoneração e virou juiz de direito. Ele é juiz de direito hoje. Então, é muito louco, né? É importante que vocês não cometerem esse erro, né? Entenderem antes a atribuição do cargo para já adotar um projeto mais certeiro, né? Como nós falamos no início, a gente gosta do nome, a gente sabe o cargo, a gente olha a remuneração, mas não sabendo exatamente o que nós corremos esse tipo de risco. Claro que na vida, recomeçar sempre é possível. Não deu certo em um, vai para outro, tem o objetivo, mas a nossa proposta, como orientadores aqui em relação às questões de concurso, é que essa consciência venha, né? O que me atrai? Onde eu estaria? Onde estaria o meu coração, usando, né, a perspectiva da Renata. Só antes do Yaroslav falar, falando a meu respeito. As pessoas perguntam para mim, Tatiana, você trabalha com concurso público há tantos anos, por que você não faz um concurso para a Receita Federal? Por que você não faz um concurso para escrevente? Porque o meu perfil
é professor. Eu penso, várias vezes eu já tive antes, né, esse raciocínio, eu já não tenho mais, de pensar, por que vou fazer, exatamente por isso, mas a experiência nos mostra que onde está o coração é o melhor, e o meu está na sala de aula. Eu não seria uma escrevente feliz, não seria uma delegada feliz. Aí você pensa, mas mesmo com o salário de auditor, mesmo assim, não seria feliz. Mas o meu projeto é ajudar as pessoas a passarem. Então, estamos no meio do concurso público. Tudo é questão de perspectiva. O que nós queremos, não é verdade? E, Aros, conta um pouquinho para nós como é que foi a sua escolha para ser auditor da Receita. Então, boa noite. Então, nunca tinha pensado na minha vida em ser funcionário público. Sério. Nem tinha uma boa imagem assim, de funcionário público, né? Na época, 30 anos atrás, os funcionários públicos não eram tão profissional como é hoje. Então, muita gente não tinha uma imagem boa de funcionário público, aquele funcionário que trabalha pouco, né, ganha mal. Tal. Então, nunca na minha vida eu tinha pensado em ser funcionário público. Mas eu sou engenheiro e eu enfrentei uma crise na engenharia civil, eu estava procurando emprego, estava desempregado, e enfrentei uma crise na engenharia civil, não conseguia arrumar emprego. Eu nunca tinha pensado em ser funcionário público, mas eu procurando emprego no jornal, eu vi um anúncio lá. Ganhe não sei quanto, seja fiscal, tal. E aí me atraiu, o salário era muito interessante. Né? E eu resolvi me informar melhor. Tal. Então fui assistir uma palestra informativa para ver como que era a carreira, como que era o concurso. E achei que podia ser uma boa alternativa para mim. Aí eu resolvi prestar o concurso, me preparei. E prestei primeiro o concurso de fiscal do Estado de São Paulo, fiscal do ICMS, cargo que eu exerci por 6 anos. Depois prestei outro concurso e fui para a Receita Federal. E me realizei, porque a carreira de fiscal, diferente das demais carreiras, a carreira de fiscal é uma carreira muito abrangente. Existem muitas atividades diferentes que podem ser exercidas dentro das carreiras de fiscal, principalmente o da Receita Federal. Então é difícil uma pessoa não encontrar alguma coisa que goste de fazer lá, porque são tantas atividades diferentes, ligadas à fiscalização, ligadas até à parte jurídica e tudo, que eu acabei me encontrando, assim como muita gente, né? A maioria das pessoas que entram acaba achando, como são muitas atividades diferentes, acaba achando alguma coisa que goste. E me aposentei na Receita Federal, eu fiquei na Receita por 25 anos, eu tinha sido antes 6 anos no fiscal do Estado, depois mais 25 anos na Receita Federal, então trabalhei 31 anos no serviço público, e me orgulho de tudo que eu fiz, né? Me orgulho de ter contribuído para a sociedade. Isso é uma coisa muito legal, né? Que as pessoas muitas vezes não falam, mas é muito legal você ser funcionário público, você está fazendo uma coisa de grande importância para a sociedade. Claro, todas as carreiras são importantes para a sociedade, todo trabalho é importante para a sociedade, mas o funcionário público ele está diretamente ligado a atendimento ao público, né, às necessidades da sociedade. Então, é muito bacana você estar numa função dessa, né, que você está realmente trabalhando diretamente para a sociedade. Isso é muito bacana, principalmente num país como o nosso, que precisa tanto disso, né, gente? O que eu fazia na Receita Federal? Exerci várias atividades na Receita Federal. A última atividade que eu fazia, eu trabalhava no plantão fiscal. Eu tirava dúvidas dos contribuintes sobre os impostos. Então, eu trabalhei há 11 anos, né, os últimos 11 anos na Receita Federal, foi nessa atividade de tirar dúvidas, ajudar os contribuintes, né, a esclarecer para que não fosse multado, para que pudesse pagar os seus impostos e fazer suas declarações de forma correta. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito, muito de fazer mesmo, que foi os últimos 11 anos da minha carreira. De você servir a sociedade. Realmente, a gente esquece isso, né? Você pensa remuneração, estabilidade, mas quando você está numa carreira que você quer, quando você escolhe essa carreira, naturalmente o servidor público passa a exercer a sua função, porque é difícil você estar num lugar que você não gosta, em que você não se sente bem, automaticamente isso vai ferir, né, a questão do serviço. Então, o primeiro passo, segundo o que nós pensamos dentro da orientação, é escolher a carreira. Hoje, neste processo, neste encontro de hoje, nós escolhemos essas 3 carreiras, a policial, a carreira de tribunais e a carreira fiscal. Quando nós falamos carreira, não necessariamente significa cargo.
Então, claro, dentro da carreira policial, você tem delegado, agente de telecomunicações, que as inscrições ainda estão abertas, o investigador. Quando você escolhe a carreira de tribunal, não necessariamente tem que ser o TJ, você tem outros tribunais. A gente fala carreira, que é para você escolher dentro daquilo, né, o candidato escolher dentro daquilo ao qual ele se associa melhor. Escolhida a carreira, pesquisada a carreira, e essa era a nossa proposta da conversa, mas como eu disse, nós precisamos vivenciar o concurso público. Quem entra, nós até expusemos ali o título, eu concurseiro, né? A partir do momento que você entra nesse campo do concurso, tem que ser uma coisa que nós precisamos vivenciar, falar sobre isso, estudar, não necessariamente só estudar lendo, mas pesquisando, conversando com as pessoas que estão na carreira. Por isso que cursinho é legal, às vezes a gente estuda em casa e fica naquela forma mais isolada. Quando você vem para o cursinho, você troca ideia, você conhece pessoas que já fizeram outros concursos e aquilo começa a virar uma parte da sua vida, que tem que ser prazerosa também. Então, claro, nós falamos, escolhi o concurso, quero ser delegado de polícia, quero trabalhar na Receita Federal. Aí vem a parte mais importante. Como é que eu chego a esse objetivo? O que eu devo estudar e como é que eu devo me preparar? Será que eu fico em casa estudando 12 horas por dia? Será que eu venho para o cursinho e só já está ótimo, eu venho, assisto a aula e tudo bem? Então, é um processo que não é fácil. Nós trabalhamos com isso, sabemos que é um processo longo, né? A gente até se acostumar a estudar, infelizmente, nós somos um país que não é muito acostumado a estudar, então quando a gente senta para isso, parece que às vezes é até meio dolorido, e não precisa ser. Renata, quando você falou que ia ser delegada, ok, decidiu a carreira, você já tinha se formado, já era advogada, mas houve um processo de estudo. Como que você se preparou para o concurso? E a pergunta principal, você foi estudar quando o edital estava aberto? Conta um pouquinho, pessoal, como é que foi isso. Bom, quando eu me formei, eu decidi que eu não queria advogar. Não queria advogar. E, inclusive, eu fui fazer outra faculdade. Fui fazer pedagogia porque eu queria dar aula. Aí eu parei com 1 ano de faculdade, né? E falei, pera lá, para que eu vou fazer pedagogia, passar por tudo de novo, se eu posso dar aula na minha área? Aí o que aconteceu? Eu parei a pedagogia, fui fazer pós-graduação e fiz mestrado. Então, veja, a pós-graduação foi em Direito Constitucional e o mestrado foi em Direito Internacional. Então, eu já tinha, de bagagem para o meu concurso, 2 áreas, certo? 3, porque aí, dentro da parte constitucional, eu também estudava muito de direito administrativo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar aula, porque a minha intenção de pós e mestrado era realmente dar aula. Nesse período, então, depois que eu me formei, que eu fiz a pós e o mestrado, a parte que eu dava aula, em tese, já estava estudada, certo? Porque, para a gente dar aula, a gente estuda aqui diariamente. Não é simplesmente vir aqui e passar a matéria para vocês. Não, todo dia eu tenho que estudar a matéria que eu vou dar aula. Não tem essa. Direito é muito dinâmico, né? Então, a gente tem que estudar todos os dias. Então, essas 2 matérias, eu praticamente tinha eliminado da nova tarefa de estudar. Mas tinha todas as outras, né? E aí, fiz cursinho, né? Não tem jeito, eu, pelo menos, não descobri uma forma de estudar sozinha, certo? Por quê? Porque a matéria é gigante, é enorme. Então, você precisa de um direcionamento para estudar aquilo que realmente importa e você não perder tempo com aquilo que não vai te ajudar em nada, que é bom, óbvio, que estudar nunca é demais, mas que não vai te chegar no objetivo. Aí, fiz cursinho e, assim, o cursinho é essencial, mas ele te garante a vaga? De jeito nenhum, né? Ele vai te dar um norte, o cursinho serve para te nortear, não é milagre. O resto do tempo que eu não estava no cursinho, ou eu estava dando aula, e aí o meu planejamento foi o seguinte, eu diminuí o número de aulas no mínimo possível para eu poder me manter, e todo o tempo livre, todo o tempo livre. Ah, mas você não saía? Não. Ah, mas você não assistia filme? Não. Ah, mas você não ia no cinema? Não.
Ou seja, todo o meu tempo livre era para estudar. Quantas horas por dia? O dia inteiro. O dia inteiro. Eu parava para comer, para tomar banho, para trabalhar e para dormir. Só. Cafezinho, né? Eu consegui uma estratégia que não é a recomendável, mas deu certo. Eu não estudava 45 minutos e parava 15, igual a gente vê por aí. Eu estudava o dia inteiro. E eu conseguia. Por quê? Porque eu estava motivada. Eu estava motivada. A todo momento que eu parava, nossa, eu não aguento mais, vou ligar a televisão. Eu vinha, assim, vocês têm que colocar na cabeça de vocês aonde vocês querem chegar. Ah, eu quero ser auditor. Não, muito vago. Você tem que se ver na mesa com o auditor e aí pega alguma função que ele vai te falar e se coloca naquela função. Não é eu quero ser delegado, eu quero ser escrever. Não, você vai se ver. E a partir do momento, você se vendo naquela função, você se motiva a estudar. E é todo momento que eu me via cansada, eu parava e me via na função. Automaticamente, eu me motivava a continuar estudando. Então, realmente, o estudo não é fácil, não é fácil. É fácil quando a matéria é agradável, mas a gente não vai ser cobrado só de matéria agradável. Você vai ter que estudar aquilo que você não gosta, e é aí o problema. E é muitas vezes aí que acontece o boicote, porque você estuda aquilo que você gosta, e naquilo que você não gosta, você vai deixando. Você vai me garantir. Não existe. Não existe me garantir. Você tem que saber tudo de tudo. Não tem jeito, certo? Então, aí eu passava o dia inteiro estudando, até que foi rápido, né? Perto do que a gente vê histórias por aí, para o concurso de delegado, eu estudei em média 1 ano, né? Foi rápido, até. E aí, trabalhando e estudando, certo? Uma outra dica que eu posso dar para vocês, além dessa parte que vocês têm que se ver na carreira, para, né, se motivar a continuar estudando, façam exercícios, né? Façam muitos exercícios. Além do cursinho, que é a parte da matéria, além dos testes, vocês têm que fazer tudo o que a banca pede. Então, você vai escolher a banca? Qual a banca que é do seu concurso? Tal. Então, eu vou fazer muitas questões daquela banca. Ah, posso fazer da outra? Não, não pode. Por quê? Porque vai conflitar. Você precisa focar naquilo que você quer. E aí, terminando a parte da matéria, eu passei para a parte das questões, e aí acabou dando certo. Nessa conversa, somando ao que a Renata diz, eu que trabalho com a matéria básica, minha matéria é língua portuguesa, aliás, a matéria mais legal de todas. Há controvérsias. A matéria mais interessante de todas, não é verdade? Não. Como matéria básica, como professora de matéria básica, nós sofremos um pouquinho, não é verdade? Por quê? Dentro da carreira policial, por exemplo, vou até afastar aqui um pouquinho para mostrar para vocês esses concursos que estão com inscrições abertas para a área policial. Agente de telecomunicações, papiloscopista, o agente policial e o auxiliar de papiloscopista. Por que eu quero abrir parênteses aqui, caso vocês queiram, se interessem pela carreira policial? O policial, e a Renata vai confirmar isso comigo, ele gosta de 2 matérias, direito penal e criminologia. Né? Por quê? Porque é o que ele vai atuar. Quando sai o edital, essas carreiras têm exigência de nível médio. Nível superior ficou para escrivão e investigador. Só para você ter uma ideia, dessas provas, de nível médio, a prova de português e de informática são as principais. Num bloco, eles fizeram por blocos, né? No bloco de conhecimentos em que aparece língua portuguesa, por exemplo, para o cargo de agente de telecomunicações, são 30 questões. Tem 4 de criminologia, e aí vem assim, 4 de direito, eu não me lembro exatamente a nomenclatura, mas português é maioria. No cargo de escrivão, por exemplo, aí por razões óbvias, o escrivão, e aí é que a gente fala sobre a ideia de nós só pensarmos no cargo ou só pensarmos no nome. Se o nome do cargo é escrivão,
Pressupõe-se. E aí a pessoa fala, não, eu quero ser escrivão porque eu conheço quem é escrivão, mas eu odeio língua portuguesa. Então, nós estamos com algum problema, não é verdade? Porque, obviamente, as pessoas perguntam para mim, por que eu preciso saber português para eu ser auditor da Receita Federal? Porque é o seu idioma. A comunicação, ela está como matéria-prima de tudo, não é verdade? Os concurseiros precisam ter essa consciência que os examinadores já têm. Então, o examinador, ele pergunta uma matéria que a gente chama de básica, não porque é fácil, muito pelo contrário, nosso idioma é extremamente complexo, mas uma matéria básica para você entender as outras. Qualquer concurso que você decidir fazer. Olha, Tati, eu quero prestar o concurso para a Prefeitura de Quixeramobim. Vai ter 30 questões de português. Vão aparecer 30 questões de português lá. Por quê? Porque é a base. Então, até nessa organização de estudos, o Gabriel vai conversar um pouquinho conosco em relação a isso. Por ser coaching, nós precisamos pensar o que abrange todas as carreiras. Na carreira policial, a prova de delegado em específico não tem a matéria de português na objetiva, mas tem uma parte dissertativa. E o que é a parte dissertativa? Português, você vai ter que escrever, não adianta só conhecer a matéria. É necessário que a gente tenha essa estratégia. Quando nós pensamos na carreira, você tem que pensar o que você vai fazer. Aí você diz, eu detesto língua portuguesa. Você vai ter que abrir seu coração. Vai ter que mudar, e tem uma chavinha que a gente muda exatamente para poder não só estudar a matéria básica ou a matéria que te interessa. O concurso você tem que saber tudo de tudo. E aí fica a pergunta, estamos preparados para isso? Estamos motivados? Gabriel, conta um pouquinho para nós do seu processo de estudo e o que você orienta para os seus coaches. Vamos lá. Então, de qualquer forma, antes de falar da minha experiência, um fator que ambas disseram aqui que foi bem bacana é motivação. A motivação da Renata era uma, e aposto que de cada um de vocês vai ser outra. Tá legal? Eu vou ilustrar para vocês qual era a minha. Sabe qual era a minha? Eu fiz um cheque. Eu peguei um cheque meu, tá? Escrevi no cheque o valor do meu salário, que eu vou ganhar ia ganhar no tribunal. Rasguei a assinatura, colei na capa do caderno. Todo dia eu olhava para o cheque e falava, tá, é por isso que eu estou fazendo isso. Vamos lá. Essa era a minha motivação, tá legal? Funcionou, para mim funcionou. Então, cada um vai ter a sua, tá legal? Cada um, você tem que pensar o que te motiva. É a remuneração? Então, escreve uma lista. Eu sempre recomendo isso para os meus coaches, né? Faz uma lista. Por que você está fazendo isso? Então, porque eu quero comprar sei lá o quê, porque eu quero conhecer o mundo, porque eu quero ter estabilidade, porque eu quero sair da casa dos meus pais, porque eu quero poder dar uma vida melhor para os meus filhos, e assim por diante. Escreve isso. Isso é muito importante para vocês, tá bom? Agora, sobre a minha experiência. A minha experiência foi contrária, talvez, à da Renata. Como foi? Quando eu resolvi prestar concurso, naquela história do estágio e tudo mais, tinha acabado de sair a autorização do Tribunal de Justiça, eu me matriculei no curso, aqui na Central, começou o curso, saiu edital. Tá? Eu tive 2 meses e meio para me preparar para a prova. Tá bom? Do Tribunal de Justiça, caía matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, direito. Óbvio, né? Eu tive um pouquinho mais de facilidade. Um pouquinho, vou te dizer, porque já fazia muito tempo que eu tinha saído da faculdade. Eu já fazia uns 2 anos. E depois que você sai da faculdade, né, gente? Voa, né? Já era, né? Tive que lembrar tudo, tá? Em 2 meses e meio, eu assistia a aula todos os dias, óbvio. Saía da aula e eu estudava, no máximo, 4 horas por dia. Eu nunca, na minha vida, estudei mais do que 4 horas no mesmo dia. Porque, para mim, eu fiquei assim, né? Porque eu acho impossível. Para mim, é humanamente impossível se manter concentrado por mais do que esse período. Além da aula, eu assistia 3 horas de aula todos os dias, tá? 4 horas, na verdade. Tá? Então, eu também não fazia esse negócio de 45 minutos e 15, não.
Mas o que eu fazia? Eu estudava até a hora que eu percebia que eu estava desconcentrado. O que é a hora, na minha opinião, que você percebe que está desconcentrado? Você lê o mesmo parágrafo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você não sabe nem o que está fazendo mais ali. Não faz sentido. Aí é dar murro em ponta de faca. Eu parava, respirava, tomava um café. Não é que eu... então, parei, vou assistir a sessão da tarde aqui, depois eu volto. Não é isso. Levantava, tomava um café, respirava um pouquinho, e voltava. Então, até onde eu aguentava. Onde eu aguentava era ir umas 4 horas por dia, além da aula, e eu consegui entrar nesse concurso do TJ. São graus de complexidade absolutamente diferentes. O concurso de escrevente do Tribunal de Justiça, técnico do TRT, até esses de agente de policial, de nível médio da polícia, e delegado da Polícia Civil, auditor da Receita Federal. Não comparem, tá, pessoal? Não comparem. É outro nível de preparação. Eu diria que passar no concurso de auditor da Receita Federal ou delegado de polícia com 2 meses e meio de estudo é absolutamente impossível. Mas o cara é um gênio. O gênio, primeiro, o gênio está trabalhando no Google, o gênio está trabalhando na NASA. Tá? Não é um réis mortal aqui, como todos nós. Tá? Então, ele vai estudar. Nós vamos estudar muito para passar no concurso, entendam isso. Agora, dependendo do concurso, estuda menos ou mais. Mas a gente tem que ter um tempo, uma preparação que é consciente. Em 2 meses, eu não vou conseguir me preparar para auditor da Receita, até porque a quantidade de matérias é muito grande, não é? Não é nem a quantidade só de questões, a quantidade de matérias. Tem economia, contabilidade, enfim. A ideia da preparação, que é anterior ao edital, no caso do Gabriel, ele falou, eu comecei a fazer o cursinho, saiu o edital. É uma complexidade diferente. Mas como é que eu vou saber a complexidade do meu edital se eu não sei o que eu vou fazer? Tati, você não está entendendo. Eu estou aqui para qualquer coisa. Saiu um concurso, eu vou prestar. Mesmo que apareça algo no meio desse tempo mais preparatório, mais consciente, que te atraia, você tem que olhar o edital. Nós vivenciamos isso em sala de aula. Não sei se vocês já assistiram aula em um cursinho, mas os professores, eles logicamente nos auxiliam nessa orientação. Mas muito também tem que vir do aluno. Então, como você vai prestar um concurso e você não leu o edital? Não é? Que é o ponto principal. O que é o edital? Publicado, mesmo que o seu edital não esteja publicado, você olha o anterior. O que aconteceu no concurso anterior? Quais foram as matérias solicitadas? O que costuma aparecer mais? Então, é um processo reflexivo, não é uma coisa no impulso, vou fazer. Escolhida a carreira, eu tenho que ter toda essa preparação. No caso do Yaros, que prestou numa outra época, mas com certeza tão concorrida quanto essa de agora, qual foi o seu processo, Yaros, de estudo? Bom, vamos lá. Antes de falar do meu processo, quando eu costumo dar palestra, né, falando da carreira de fiscal, dos concursos de fiscal, e me perguntam assim, quem é que leva vantagem no concurso? Quem é formado em Direito, quem é formado em Engenharia, quem fez mais de uma faculdade. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, o que faz a pessoa aprovar no concurso é foco. Quem é que passa no concurso? É aquele cara que fala, eu vou passar nessa porcaria, entendeu? Eu vou passar. Decide, põe o foco ali e persegue aquele objetivo com garra. Não existe, fulano vai levar vantagem. Passa em concurso aquele que põe aquilo como meta real de vida e põe aquilo como foco e persegue a sua meta. É isso. Tá? Isso é motivação. No meu caso, é uma exceção. Tá? Eu estava desempregado, eu estava desesperado, eu já tinha desmontado minha casa, estava morando de favor na casa do sogro, com mulher, esposa e bebê, morando de favor, então eu tinha que passar, eu não tinha outra alternativa, é o tal do foco. Né? Eu tinha que passar. Era estudar ou estudar, passar ou passar, não tinha plano B. Então eu estudei que nem um desesperado, mais do que precisava, muito mais do que precisava. Né? Tanto que eu fui segundo colocado no concurso, não precisava. Quem tirou classificação milésima passou também, entrou também, exerceu o cargo também. Então, o meu caso e o caso da Renata são exceções. Se você conversar com as pessoas que passaram em concurso, você vai ver que a maioria das pessoas que passaram eram pessoas que trabalhavam, tinham família, tinham filhos. Não precisa largar emprego e se dedicar 24 horas por dia para passar em concurso.
A maioria das pessoas que são aprovadas em concurso são pessoas que trabalham, têm família e têm filhos. Sim, mas ela disse que trabalhava o mínimo possível, o resto era estudar. Tinha filho e tal. Então, tá aí. Trabalhou, estudou e tinha família e tinha filho. Pronto, tá aí. Esse é o padrão, tá? Essa é a regra, não é exceção. Essa é a regra. Mas o que acontece? Independente de família, de filho, o cara arrumou algumas horas na vida dele todas as semanas para estudar. Uns mais, outros menos. Uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo. Uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Mas, se a pessoa botar aquilo como foco, se ela pegar todo o tempo que sobrar e arrumar tempo na vida dela, dedicar algumas horas toda semana para estudar, é uma questão só de tempo. Tá? Eu digo, a gente estuda o concurso, não se estuda para passar, se estuda até passar. Então, se for tua meta de vida, e eu acho que isso é um projeto de vida, o concurso público, porque o emprego depois é para o resto da vida, porque tem estabilidade. Então, se é um projeto de vida, você tem que começar a estudar e só parar quando você chegar no cargo que você escolheu. Ainda que, às vezes, você preste outro concurso e assuma outro cargo antes. Tá certo? Isso é foco, tá, gente? E aí é o máximo... quantas horas precisa estudar para passar? O máximo que você puder, até passar. Não adianta eu chegar aqui e falar, gente, você vai ter que estudar 10 horas por dia. Quem que tem 10 horas por dia aqui disponível para estudar? Ninguém tem. É bobagem falar isso, você vai ter que estudar 8 horas por dia. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ou pelo menos 99% das pessoas não vão conseguir fazer isso. Então você tem que, dentro da sua realidade, ver o máximo que você pode dedicar de horas de estudo e estudar até passar. É isso. Não é falar sobre autoajuda, não necessariamente isso. Mas é focar no positivo, não no negativo. Às vezes nós sentimos em sala de aula que o aluno teve vamos dizer, o privilégio. Hoje em dia estudar é um privilégio, né? Você teve o privilégio de vir aqui, tem um esforço todo em torno de vir assistir a aula e ele está preso no negativo, né? Eu tenho filhos, eu estou morando na casa da minha sogra, eu não tenho dinheiro, é outra pessoa que está pagando o curso para mim. Então você está focado no negativo. Não é uma proposta aqui nós conversarmos, como eu disse, nessa perspectiva de autoajuda, mas é na realidade. É possível? Quantas mil pessoas não passaram no concurso vivendo realidades? Daí a proposta de trazer profissionais que passaram pelas mesmas coisas que vocês podem passar e focaram na positividade. Não na positividade louca, eu sou positiva, acordei, está tudo bem. Não nesse sentido, mas foco. O que me motiva? Como ele disse, eu estava na casa da minha sogra, desempregado, desesperado, com neném. É a sua motivação? O máximo que você puder. Eu tenho uma criança, mas eu quero ser delegado. Olha, foi a circunstância, saiu o edital, quero sair desse escritório. A pergunta que nós queremos despertar hoje é: o que motiva você a se dedicar ao estudo? Por quê? Não adianta só sentar numa cadeira, seja do cursinho ou seja em casa, e estudar por estudar. Nós temos um foco. Se há esse foco, é possível. Tanto é que a gente vê tantas pessoas sendo aprovadas e sendo aprovadas. Não vamos chamar para o negativo. Pense o que seria... O que pode fazer com que você alcance esse sonho, não é mesmo? Agora, dentro dessa perspectiva que esses profissionais expuseram para nós, o que nós queríamos, em especial, além dessa questão da escolha, era conversar um pouquinho para ajudar na escolha de vocês sobre o cotidiano. Quer dizer, quero ser policial, mas eu sei o que é uma rotina policial? A experiência que nós temos normalmente é assim. O menino que quer ser policial, ele acha que ele vai entrar na Polícia Civil e vai pro Garra. Né? É o que todo policial quer, não é verdade? O candidato que vai trabalhar no Tribunal de Justiça, ele acha que ele vai ficar sentado ao lado do juiz, sendo auxiliar do juiz. Quem vai para a Receita Federal acha que vai trabalhar assim uma vez por semana, porque eu vou fazer... Então, para escolher para ajudar você nessa escolha da carreira, nós gostaríamos que vocês contassem como é o cotidiano. Sei o que é ser policial. Quando a gente fala de policial, claro que a Renata é da Civil, ela vai se limitar à questão, ou falar da questão da Polícia Civil, mas o segundo semestre está aí, Polícia Federal. Quem é da carreira policial, não deu a Civil, tenta a Federal, tenta a rodoviária, não é verdade? Como é a rotina? Isso vai nos ajudar a escolher. Será que eu estou preparado para isso? Renata, dia a dia do policial. Dia a dia. Vocês já foram fazer boletim de ocorrência? Quanto tempo vocês demoraram para ser atendido?
Gente, não tem pessoas para trabalhar na Polícia Civil. Está em falta. Falta funcionário. Então, você vai trabalhar por quantos? Por 5. E você não vai dar conta. Dia a dia, atendimento ao público. Quem faz? Todo mundo faz. Ah, mas eu vou ser investigador, eu vou para o Garra. Não vai. Não. Pode ser que você vá para o Garra depois de 3 anos que você passou do estágio probatório. Pode ser. Mas a base é todo mundo na delegacia fazendo atendimento ao público como base, como básico. Então, no seu plantão, você vai atender ao público, vai fazer boletim de ocorrência, vai orientar, certo? Eventualmente, e dependendo da delegacia que você esteja, você vai ter que buscar um flagrante. Então, vai vir alguém correndo, passar, tem um assalto. Você não vai ligar para a Polícia Militar, que é a responsável por isso. Você vai correndo e vai fazer. Então, eventualmente, você vai atrás de um flagrante, certo? Vai sair da delegacia. Você está falando de todos os cargos, o agente policial, o investigador, o escrivão, necessitando... Vai para a rua, certo? Então, de uma forma geral. Esse é o básico de um plantão. Todo mundo dá plantão? Sim, todo mundo dá plantão. De delegado a carcereiro, que não existe mais, que agora é agente policial. Então, todo mundo tem que dar plantão. Então, o plantão, atendimento ao público e, eventualmente, um flagrante. Certo? Então, alguém chamou, você vai lá e vai resolver o assunto. Ah, vem alguém muito machucado. Ah, eu acabei de apanhar. Sabe onde está a pessoa? Sei, vamos buscar. Então, esse é o plantão. Tirando o plantão, que dependendo da delegacia é dia sim, dia não. Dependendo da delegacia, é um plantão, e aí você fica 3, 4 dias sem ter plantão. É folga? Não, claro que não, porque aí você vai resolver, vai praticar as atividades do cargo. Então, delegado, eu vou dar andamento nos inquéritos. Investigador, basicamente, vai cumprir tarefa externa. Então, vai ter que intimar. Eu peço para intimar, eu peço para quem? Para o investigador vai intimar. Vamos atrás de câmera de segurança. Teve um roubo. Vai lá, investigador, vê se tem câmera de segurança no local. Então, ele vai cumprir ordens para desenvolver, para tentar elucidar os crimes que estão aonde? Dentro de um inquérito policial. Inquérito policial é um processo, só que não é um processo que está no fórum ainda, está dentro da delegacia. Deu para entender? Então, aí o investigador vai dar andamento. Aí vamos imaginar, o investigador trouxe um intimado, a pessoa que a gente queria ouvir. Quem vai ouvir? O escrivão e o delegado. Então, o escrivão vai digitar, o delegado vai estar ali do lado fazendo as perguntas, e óbvio que é muito mais dinâmico do que simplesmente eu ditar, eu perguntar e meu escrivão escrever. Não é assim. Então, acaba sendo uma troca ali, né? Então, eu falo, o meu escrivão fala, e o escrivão acaba digitando aquilo que está sendo feito. Então, enquanto o investigador está na rua, o escrivão está dentro da delegacia, arrumando, ordenando, praticando os atos dentro desse inquérito policial, junto com o delegado. Então, vamos dizer que o braço direito do delegado é o escrivão, no que tange ao andamento desse inquérito policial. Certo? Então, o escrivão vai ouvir, o escrivão vai mandar a intimação. Digamos que é um trabalho mais interno, o escrivão. Certo? Mas eu quero ir para a rua. Pode ser. Pode ser. Em casos mais graves, a gente vai todo mundo. Vai todo mundo ver o que está acontecendo. Ah, mas eu não gosto de ver sangue, filho. Então, não, né? Aí é que está, a escolha da carreira. Não tem como. Não gosto de ver sangue. O que eu vou prestar? Papiloscopista, né? Escolhi essa carreira. Né? Não dá. Então, a escolha da carreira vem a partir dessa ideia, né? Auxiliar de necropsia. Não vai dar, né? Não dá certo. Não quero, né? Tenho medo de viatura. Não faça isso. Não vai dar. Não gosto de arma. Não gosto de arma, não vai dar certo. Fico feio de uniforme. Isso. Eu não gosto de matemática.
Não gosto, não tem jeito, vai ter que escolher alguma coisa. Então é legal nessa proposta. Ô, Renata, se você puder, porque o pessoal também às vezes vai fazer nível médio aqui, que são dúvidas que eles têm em relação ao agente policial. Por exemplo, ó, de telecomunicações. Então, além do plantão, que eu falei que é para todo mundo, certo? Qual é a função básica de telecomunicação? Basicamente, ele vai mandar a mensagem, ele vai chamar a gente, por exemplo, teve um homicídio. Quem vai chamar as pessoas a irem até esse local é o agente de telecomunicações. Quem vai enviar mensagem solicitando perícia? O agente de telecomunicação. Então, basicamente, ele também é um servidor interno da delegacia que vai praticar a comunicação entre as carreiras policiais, certo? Vai para a rua? De vez em quando ele pode ir para a rua. Papiloscopista e auxiliar de papiloscopista, basicamente, vai praticar atos dentro de uma cena de crime, né? Então, vai tirar impressão digital, vai buscar, vai tirar fotografias, apesar que a gente tem, né? do corpinho ali, da coisa cheia de sangue, né? Vai ter que identificar uma pessoa que está 5 anos ali, 5 eu estou exagerando, 5 dias na água, o cheiro não é bom, né? Vai ter que pegar na mão, vai ter que tirar a pele do cara para poder fazer, sem vomitar, né? Tirar a pele para fazer impressão digital? Sim. Então, ele vai trabalhar diretamente com cena de crime, papiloscopista. Pode trabalhar também tirando impressão digital de RG? Pode. Pode. É mais fácil. Pode também, tá? Aí vai trabalhar no IRGD, vai trabalhar para fazer a documentação, tá? Então, basicamente, é isso. Então, nós escutamos assim, que parte dessa ideia de ser concurseiro. Eu vou fazer papiloscopista porque é menos concorrido, né? Ok, mas esse é o trabalho. Você sabia que esse é o trabalho? Você que vai prestar? Não, eu vou prestar porque chega lá eu me viro. E além disso, ser mais ou menos concorrido é absolutamente imprevisível. Chega no dia do concurso, todo mundo resolveu virar papiloscopista naquele concurso lá. Ideia, né? Então, assim, não existe isso. Então, por isso que a gente sempre fala, onde você vai ser feliz? Onde você vai ser feliz? Mas tem 5 vagas ali, tem 20 ali. Para onde que eu vou? Onde você vai ser feliz? É onde tem 5 vagas? É para onde tem 5 vagas, amigo. Tá? Aproveitando, Gabriel, rotina dos tribunais. Tribunal, pessoal, é assim, tanto escrevente, que era a minha realidade, quanto técnico administrativo, que é o que vai ter no TRT, no TRE, é o cargo equivalente nos tribunais federais. O escrevente vai realizar atividades administrativas dentro do tribunal. Então é o cara que fica do lado do juiz, digitando a ata de audiência? Também. Tá legal? É o cara que faz certidão, que junta documentos dentro dos processos, que ordena os processos nas prateleiras? Também. E quem cuida dos recursos humanos, demissão, admissão, exoneração de funcionários? Quem cuida de arquivo? Quem cuida de tudo no tribunal? Técnico administrativo. A informática. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa, praticamente, dentro dessa área administrativa de um tribunal. Tá bom? A realidade da maioria, você vai trabalhar dentro de um cartório. Tá? Então, eu diria que 85% dos servidores da área técnica administrativa trabalham num cartório. Fazendo o quê? Auxiliando a atividade do juiz. Diretamente, no caso do escrevente ou do técnico auxiliar do juiz, mesmo que fica lá no gabinete, técnico de gabinete a gente chama. Tá? Ou indiretamente, quando dentro do cartório. Então, às vezes, o juiz precisa, por exemplo, trabalhei numa época no Tribunal Penal, por exemplo. O juiz queria se certificar de que fulano realmente está preso na penitenciária X. Pega o telefone e liga para a penitenciária. Oi, tudo bem? O cara está simulando aqui comigo. Você pega o telefone e liga lá, tudo bem? O cara está preso aí? Esse fulano aqui? Acabou a simulação?
Acabou. Fulano está preso aí mesmo? Está. Você vai lá, certifica e dou fé que entrei em contato com a penitenciária, nananana, e de fato, fulano está preso lá. Coloca isso nos autos, manda para o juiz. Tá? Então, você faz o que o juiz precisa que seja feito. Tá? Pode ser absolutamente qualquer coisa dentro de um processo. Tá? Essa é a ideia do técnico administrativo. Bacana? Ele tem um horário específico, quer dizer, todo dia, de 7 às 8, como, por exemplo, no tribunal, que depois porque é legal a gente saber essa coisa da carga horária também, né? Como é que é, Renato? Pro policial. Jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem quer horário fixo, não vá para o tribunal. Vai pro tribunal. Escolha a carreira de tribunais. Principalmente no plantão, a gente tem hora para entrar. Porque, na verdade, nós vamos render quem estava de plantão anterior. Porque a delegacia não fecha, pelo menos na minha e na maioria não fecha, era 24 horas. Então, se eu chegar 9, meu horário é 8. Se eu chegar 9, quem que ficou segurando? A equipe anterior que trabalhou quanto? No mínimo 12 horas, certo? Então, eu tenho hora para entrar, mas a hora para sair não tem. Por quê? Porque se chegar um flagrante apresentado, por exemplo, pela Polícia Militar, às 5 horas da tarde, o flagrante não é feito em meia hora. O flagrante demora, em média, 3 horas para ser feito, para você terminar todo o flagrante, certo? Então, você não tem hora para sair. Agora, no tribunal... Quer ter hora para sair? Tribunal. Vai para o tribunal. Né? Tribunal tem hora para sair, hora para entrar e hora para sair. Então, assim, meu horário no tribunal, por exemplo, eles têm uma certa flexibilidade dentro do horário de funcionamento do tribunal. Tá? No Tribunal de Justiça... o horário podia ser das 9 às 5, das 10 às 6 ou das 11 às 7. E eu fazia das 9 às 5. Às 5 horas solta a caneta. No tribunal funciona assim. Tá? Ah, mas e se... Não tem flagrante para fazer no tribunal? Não tem, entendeu? Não tem nada. Que se tiver uma pilha de processos lá na sua mesa, você precisa cuidar deles? Você não adianta, porque se você cuidar da pilha inteira de processo, o juiz não vai dar conta dos seus processos naquele dia. Então não tem por que ficar, não é que então o pessoal é preguiçoso lá no tribunal. Não, é porque não existe razão para você ficar além do horário. No dia seguinte você termina, a não ser que tenha uma situação muito excepcionalíssima. Eu devo ter ficado 1 hora a mais, sei lá, 2 vezes. Em 2 anos e meio. Tá legal? Não tem necessidade, tá bom? Não tem essa demanda. E quem fica mais, tem banco de horas. Tem gente que tem plantão, nos tribunais também tem plantão. Às vezes precisa de uma liminar de um juiz no meio da madrugada, tem que ter alguém lá. Tá? Algum escrevente. Mas tem fila para o plantão, porque no plantão você ganha em dobro. Tá legal? Todo mundo quer fazer plantão. Então tem um monte de benesses desse tipo para quem fica trabalhando além do tempo. Legal. Eu vou trabalhar na Receita Federal, eu quero ir para o aeroporto. É lá que eu vou ficar. Como é que funciona isso? Como é que o candidato passando, como é que ele decide o que vai acontecer com ele ali? Bom, antes de falar da Receita Federal, eu vou falar sobre as carreiras de fiscal em geral, né? Porque lembre-se que você tem os fiscais estaduais, tem os fiscais municipais e tem os fiscais federais, né? Municipais fiscalizam os impostos municipais, os estaduais fiscalizam os impostos estaduais e depois tem o federal, que seria a Receita Federal, e também tem o auditor fiscal do trabalho, que também é um tipo de fiscal, apesar de não ser fiscal tributário, né? Bom, enfim, vamos falar então de maneira geral. O fiscal, seja estadual, municipal ou federal, então ele vai verificar o correto recolhimento dos impostos. Se os contribuintes estão recolhendo corretamente os impostos e prestando as declarações que são obrigados a prestar relativamente aos impostos. Então, o trabalho principal de um fiscal de rendas é ele ir nas empresas, fazer uma auditoria contábil para verificar a falta de pagamento dos impostos. E uma vez verificando a falta de pagamento dos impostos, ele vai fazer a cobrança desse imposto, lavrando um auto de infração, onde ele vai cobrar um imposto e vai aplicar uma multa por ter sido descumprida a lei tributária. Então, só que, assim, seja no fisco municipal, seja no estadual, seja no federal, existem muitos processos que são gerados dentro da fiscalização, dentro da fazenda pública. Esses processos podem ser processos, porque, assim, quando o contribuinte ele recebe um auto de infração, que o fiscal vai lá e aplica a auto de infração cobrando o imposto, o contribuinte, se não concorda, ele pode entrar com uma defesa, uma contestação dentro do próprio fisco. Não é aquela ação judicial no judiciário, é uma ação administrativa, é formado um processo administrativo de discussão entre o fisco e o contribuinte se aquele imposto é devido ou não. Então, isso gera um processo.
que precisa ser trabalhado, precisa ser julgado por um funcionário que é um fiscal também. Né? Depois, existe até uma segunda instância administrativa, na maioria das vezes. Então, basicamente, são 2 tipos de serviço que o fiscal de rendas faz. Primeiro, é ir nas empresas, fazer uma auditoria para verificar a falta de pagamento dos impostos, né? E o segundo é trabalhar esses processos, fazer informação, manifestação e julgamento desses processos. Inclusive processo de isenção, muitas isenções o contribuinte precisa requerer, e aí o fisco tem que verificar se ele cumpre os requisitos para poder ter aquela isenção. Então precisa ter um funcionário que verifique a documentação, que verifique se o contribuinte se enquadra naqueles requisitos. Existe processo de crédito tributário, devolução de dinheiro para o contribuinte, relativo a créditos tributários, pagamentos a maior, ou créditos que o contribuinte tem em função da legislação tributária. Então, tem que ter um funcionário que analise esse processo e decida se o contribuinte vai ter direito àquela restituição, vai ter direito àquela isenção. Então, basicamente, são esses 2 tipos de serviço. Na Receita Federal, nós temos ainda os tributos sobre o comércio exterior, na importação e exportação. Então, você tem os fiscais que trabalham nos portos, e nos aeroportos e nas fronteiras secas do país. Então, você tem lá no Porto de Santos, no Porto de Vitória, todos os portos onde chegam navios, né? Então, existe ali um movimento de mercadorias e o fiscal ele vai verificar se foram recolhidos os impostos na importação e na exportação também. E nos aeroportos, os passageiros e as cargas que chegam nos aeroportos também precisam ser verificadas se estão trazendo mercadorias e se essas mercadorias que vêm do exterior estão sendo recolhidos os impostos corretamente. Porém, ao verificar se os impostos estão sendo recolhidos, também acaba se deparando com mercadorias proibidas de importação, que aí é o caso de crime, né? Então, por exemplo, a pessoa está trazendo arma, está trazendo droga, né? Está trazendo entorpecente, coisas que são proibidas a importação. Então, aí já vai entrar na faixa do crime, né? Porém, ao fiscal, apesar do fiscal muitas vezes descobrir esse crime, não é ele que vai lidar com o crime. Tá? O fiscal vai lidar com a mercadoria, vai fazer a apreensão da mercadoria. Ele trabalha sempre junto com a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal é que vai fazer o processo criminal, que vai prender aquelas pessoas que são acusadas daquele crime, que vai fazer o processo criminal. Então, é um trabalho em parceria, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, você é fiscal, aí, pô, estou lá no aeroporto, achei cocaína, pô, vou ter que mexer com o traficante. Não. Você vai aprender a mercadoria, porque a Polícia Federal trabalha em conjunto nesses locais com a Receita Federal. Nos conhecemos, já conversamos um pouquinho. Neste momento, nós vamos, então, fazer uma abertura para as perguntas. Eu peço que vocês sinalizem e direcionem a pergunta daquilo que vocês querem saber mais. Lá no fórum do trabalho, lá. Tá. Não, no caso, quando tem um julgamento. Aí vocês ficam até mais tarde, são obrigados a ficar até mais tarde. Vamos lá, o colega perguntou então se no Fórum Trabalhista a gente precisa ficar até mais tarde no caso de um julgamento, uma audiência, é isso, né? Uma audiência... Legal. Então, dependendo da audiência, se a audiência se demorar muito, é verdade, é possível que o pessoal que trabalhe na audiência, que eu falei, novamente, é uma exceção, o escrevente ou técnico de gabinete é quem corre o risco de ficar mais tempo lá mesmo, é verdade. Então, por exemplo, você vai a uma audiência no Tribunal do Júri, né? Já assisti uma audiência que terminou, era tarde da noite, era quase madrugada, absurdo. Quem estava lá? O juiz e o técnico de gabinete. Por isso, o técnico de gabinete ganha quase o dobro. Tá legal? Então, se você quiser ser técnico de gabinete, primeiro, você tem que concordar com isso. Você vai ter consciência de que você talvez tenha que trabalhar mais do que os demais. E, por isso, você vai receber um adicional razoável. Tá legal? Não necessariamente o dobro. Pode ser que seja, dependendo do tribunal, tem um adicional equivalente. Proporcional. Tá legal? Bom, na verdade, minha pergunta é geral. Eu vou prestar para o TRT, aí eu queria saber se eu consigo, no mesmo concurso, prestar para nível superior, que eu tenho formação, e médio. Mas meu foco é médio. Eu consigo prestar? Ou não? Fazer inscrição nessas duas? Bom, em todos os casos, né, independente do TRT ou qualquer outro concurso, a mesma coisa serve para o pessoal que vai prestar para a área policial. Você tem que observar o que está escrito no edital. O edital desse concurso, salvo engano, permite que você preste as duas provas. O edital da Polícia Civil, por exemplo, ainda não trouxe essa informação
o que é uma anomalia, né? Em geral, os editais trazem dia e hora da prova. Esse edital da Polícia Civil trouxe o dia, mas eles não falaram qual é a hora da prova. Então, como as provas serão realizadas de 2 em 2 cargos na Polícia Civil, a gente imagina que seja possível prestar todos os concursos, porque serão, acreditamos, horários diferentes. A polícia ainda vai ter... A polícia não, desculpa, a VUNESP ainda vai ter que nos explicar se serão horários diferentes ou não. No caso do TRT, você pode prestar ambas as provas. Isso serve para qualquer outro concurso, para auditor da Receita Federal, por exemplo. Quando sair o edital, a gente vai ter que olhar. Dá para prestar analista e auditor ao mesmo tempo? É só verificar se os horários da prova são distintos. Mas, vamos lá. Eu não recomendo que você faça a prova para a qual você, de fato, está se preparando depois de já ter feito uma. Então, eu quero ser analista. A prova de analista é à tarde e a prova de técnico é de manhã? Não faça a prova de técnico. Não faça a prova de técnico. Vai ser desastroso para você, porque na prova de analista você vai estar absolutamente esgotada. Entende? Agora, se na situação contrária, aí tudo bem. Poxa, eu vou fazer a prova de analista de manhã, de técnico à tarde. Eu quero mesmo ser analista. Ótimo, você vai chegar concentrado, fazer a sua prova de analista, depois já passou o pior, a sua maior obrigação já foi, você vai estar mais cansado, mas pelo menos já está um pouco mais aliviado. Tá? Então, siga essa recomendação que eu acho que dá certo. No meu caso, meu nome é Rodrigo Diniz, no meu caso é para a carreira policial, mas a pergunta seria para os três. Durante os estudos, como que foi a divisão de matérias, como que vocês se organizaram para estar dividindo esse tempo, para estar estudando todas as matérias, né? Lógica, né? As matérias de direito e outras mais, né? Como é que foi essa organização? Olha, o curso, como a Renata disse, é um norte. Tá? Então, qual é a recomendação sempre? Qual que é a preocupação de vocês que estão se preparando, que vão se preparar para concurso público? Não esquecer aquilo que o professor ensinou. Não é isso? Você simplesmente não esquecer aquilo que o professor ensinou, o dia que chegar no dia da prova, você vai lembrar de tudo e vai passar. Essa é a lógica. Tá? Portanto, o que eu recomendo para vocês? Assista a aula e tome as providências necessárias para que você não esqueça daquilo que você aprendeu. E assista mais uma aula e tome as providências necessárias para não esquecer nenhuma das duas. E depois nenhuma das 3, e depois nenhuma das 4, até que termine o seu curso e você se lembre de tudo. Desculpa, só concluindo. Óbvio que é trabalhoso, exige técnica. Tá? Exige técnica, exige esforço. Mas a lógica que eu quis passar aqui é a seguinte. O próprio curso norteia o seu estudo. Você não vai começar a estudar, por exemplo, raciocínio lógico, se você não teve aula de raciocínio lógico. Então, você teve uma aula de português hoje com a Tati, você vai chegar em casa e vai estudar o quê? Óbvio, português. Poxa, amanhã eu tive uma aula de direito constitucional com a Renata. Você vai estudar português e direito constitucional. E assim por diante. Eu acho que o curso vai te dar o caminho. Tá? A Renata vai complementar. O que eu fazia e deu muito certo, eu tinha 2 cadernos. Eu tinha o caderno da aula, do cursinho, e eu tinha o caderno do meu estudo. No caderno do meu estudo, eu só colocava aquilo de essencial. Por quê? Porque eu tinha que ler aquele caderno todo dia. Eu passei a matéria hoje. Tive português com a Tati hoje. O que eu tenho de essencial nesse dia? Eu anoto no meu caderno de resumo. Amanhã vou ter aula de constitucional com o Gabriel. Amanhã eu coloco a parte de constitucional. E aí, todos os dias, eu sou obrigada a ler aquele meu livro de resumo. Porque se eu deixar passar a primeira aula de português da Tati, eu já vou esquecer na última. Prometo para vocês que todo mundo que passou em concurso público vai ter esse mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Eu não posso me permitir esquecer aquilo que eu aprendi. Então, assim, de alguma forma, você tem que arquivar aquele conhecimento. Vai ser um fichamento, vai ser um caderno de resumo, como o que a Renata fez, vai ser alguma técnica de alguma natureza. Mas você vai arquivar aquilo, tudo que você aprendeu até aquele momento, e vai voltar naquilo o tempo todo. Na prova, eu lembrava, só para vocês terem uma ideia de como isso é incessante, eu lembrava aonde estava a resposta no caderno, eu lembrava a cor que eu tinha escrito. Por quê? Porque eu li isso durante 1 ano, aquela mesma matéria.
Isso é importante. E imagina a primeira folha do caderno dela. Quantas vezes você passou? Chega uma hora que você nem olha mais para a primeira folha, concorda? Você já passou. Não, isso aqui eu já sei. É como dirigir. Chega uma hora que você sabe. Você não precisa mais se preocupar com aquilo. Mas demora um tempinho, né, para chegar nesse ponto. Então, a Tati já falou, né? A Renata também confirmou. O que aprova é o conjunto das matérias. E isso você tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é aquela que a Tati falou mesmo. A tendência é você estudar as matérias que você gosta e não estudar as que você não gosta. Deixa para depois, nunca dá tempo. Né? Então, meu conselho é começar pelas que você não gosta. Entendeu? Como o Gabriel falou, hoje você vai ter que estudar direito constitucional e português. Mas se odeia português, então começa com português. Começa pela que você não gosta, porque a que você gosta é fácil. Mas a que você não gosta é que é problema. Não existe, né? Daí eu acho que é pessoal, porque daí é aquela história, você come o bolo, você come primeiro a cobertura ou primeiro a massa? Entendeu? Então depende da pessoa. E outra coisa importante é o seguinte, é mais importante você estudar uma matéria e revisar do que estudar todas e não revisar nunca. Então, se você tiver, por problema de tempo e de quantidade de matéria, você não consegue estudar e revisar todas, porque não adianta só você estudar. Você tem que revisar, senão você esquece o que estudou. Aquilo que ela falou, né? Ela tinha um caderno só de revisão que ela olhava todo dia. Então, se você tiver que estudar várias matérias e não estiver dando tempo, é melhor você estudar algumas e revisar. Depois que você terminar essa, você vai estudar aquelas que você não estudou. Porque é preferível você estudar e revisar do que estudar várias e não revisar nenhuma, porque você não vai aprender nada. Esse estudo direcionado, em especial num cursinho. Português, por exemplo, qual é a ideia que nós temos? Que vai cair a gramática inteira, não é isso? Os editais, eles fazem, às vezes, uma exposição das matérias, falando da minha área, de uma forma que te direciona a isso. Isso o quê? Vamos pegar o edital da Receita Federal. Quem faz a prova? A ESAF. Outra coisa importante, decidida a carreira, eu tenho que saber qual é a instituição que faz essa prova. A ESAF. A ESAF escreve assim em língua portuguesa. Matérias: ortografia, morfologia, sintaxe, pontuação, texto. Aí você olha para aquilo e fala, poxa, que ótimo, então eu vou pegar a gramática da primeira página e vou estudar até a última. Isso não é uma verdade. Aqueles são os tópicos que vão nortear o que você deve estudar. Então, quando você estuda direcionadamente, você vem para o cursinho, o professor vai mostrar para você o que a instituição pede. Por quê? As pessoas têm o hábito de falar, português é português. Então, vai cair igual para o TJ, vai cair igual. Cada instituição tem uma forma de perguntar. E esse é o norte para nós termos, por exemplo, uma orientação do estudo. Às vezes, cai ortografia no TJ, mas, vamos supor, não cai para a Receita Federal. Então, para ter esse projeto de estudo, né, para saber o que eu reviso, eu não posso simplesmente sentar com uma gramática à minha frente e estudar da primeira até a última parte. Claro que a gente se diverte estudando gramática, não é verdade? Mas não que essa... Por quê? Porque a gente volta na conversa. Foco. Eu preciso ter foco. Eu tenho que estudar o que o meu edital pede. Então, para orientar, somando ao que eles disseram, orientação é essencial. Não adianta sentar e estudar tudo, porque é melhor você escolher algumas coisas para poder revisar, e é isso que nós direcionamos, não é verdade? Você ia falar, Gabriel? Façam questões de prova, não é? Questões de prova vão te ajudar a revisar a matéria? Óbvio que sim. Mas eu acredito que o maior benefício de fazer muitas questões de provas anteriores, e ela falou muito bem, somente da organizadora do seu concurso, você vai entender o que a organizadora, aquela organizadora, pede daquele assunto. Chega um ponto, depois que você fazer muitas questões, chega um ponto que você vai estar na sua apostila, no seu livro, você vai olhar para uma parte do texto e falar assim, mas nenhuma chance da VUNESP perguntar isso aqui para mim. Nenhuma chance. Eu conheço a VUNESP. Não faria isso comigo. Tá? Você entende. E tira aquilo da sua vida. Você não precisa colocar isso no seu caderno de revisão. Entendeu, gente? É uma coisa que só vem com uma prática de questões mesmo, não tem outro jeito. E o professor, óbvio, ele vai te dar um norte, né? Vai te falar, isso aqui cai muito na sua prova. É o que você vai ter que focar, óbvio. Então, em relação ao caderno de resumo, vocês acham, não sei se a professora Renata foi a única que fez isso, ou você também, Gabriel,
É necessário fazer esse caderno de resumo? Ajuda muito? Ou só o caderno que o professor passa em aula? É que eu sou muito visual. Então, o que o professor dá, eu já memorizo. Se eu fizer um outro caderno, aí, de repente, você acha que ajuda bastante? Não sei. Não, se você criou... Na verdade, a gente passa as nossas estratégias. Cada um vai criar a sua. Eu não consegui estudar pelo caderno da aula, por quê? Porque eu anotava o latim do professor. Você entendeu? Então, numa aula de 1 hora, eu tinha lá 10 páginas. Então, para mim, não fazia sentido eu ficar lendo tudo aquilo para revisar. Agora, se você na aula já consegue fazer uma versão resumida da aula, ótimo, melhor, porque você escreve menos. Você gasta menos tempo fazendo a questão, o resumo. Entendeu? Eu tinha um caderno de revisão, sim. Só era um pouquinho diferente. Quem eu dou umas palestras específicas também de estudo, né? E eu uso uma técnica de perguntas. Então, era a mesma coisa que a Renata, só que ao invés de ter as informações, eu tinha só perguntas. E todo dia eu abria aquele caderno e respondia todas as perguntas. No final do TJ, 2 meses e meio, eu tinha cerca de 1.320 perguntas, que eu respondia todos os dias. Tá? Então, é o mesmo princípio, idêntico. Eu pegava o meu caderno de aula e condensava aquilo em perguntas que trariam aquele conhecimento que eu aprendi naquele dia para mim. Então, é isso que ia para o meu caderno de revisão. Mas o princípio é o mesmo, só que no caso dela ela tinha as informações, no meu caso tinha as perguntas. É a mesma ideia. Tem gente que faz o resumo escrevendo frases, ou como ela, tem gente que faz como ele, com perguntas, tem gente que faz quadro sinótico e tem gente que faz mapa mental. Tudo é o mesmo princípio, né? Você ter um material resumido para você poder revisar, você não perder tempo, como ela falou, né? Enchia 10 páginas, tudo que o professor falou, até as piadas ela anotava. Né? Vai perder tempo revisando por aí. Então, tem que ter um esquema condensado para você não perder tempo. Meu nome é Márcio, eu sou da área de logística. Uma pergunta para ele a respeito da receita. Uma das prerrogativas é o segundo idioma. E não tendo, o que o senhor acha o melhor caminho para se começar? Como é uma carreira que exige, para entrar, um bom preparo, acha que o estadual seria um bom caminho? Bom, então vamos lá. A primeira coisa é que o inglês não é todos os concursos da Receita Federal que eles pedem idiomas, né? Depois, assim, no trabalho, você só vai precisar de idioma se você for trabalhar na área aduaneira. Aí, realmente... Agora, com relação a passar no concurso, eu tenho visto alguns professores conseguirem, com algumas aulas, fazer com que o aluno consiga lá a nota mínima em idioma, né? Até porque a prova não é assim, não exige um grande conhecimento de idioma, é um idioma básico, né? Então, o idioma não tem sido empecilho muitas vezes para as pessoas, né? A aduana, quem for trabalhar na aduana, se souber inglês é bom, mas também se não souber, não vai deixar de exercer a função, não. Se souber, vai ser mais fácil, né? Porque as faturas, elas vêm em inglês, né? As notas fiscais. Então, se você... você pode optar, né? Então, por aí você já vê que não é possível. A última concurso da Receita nem pediu o idioma. Para você ver como pede inglês ou espanhol, você pode saber uma coisa ou outra, a nota fiscal vai vir em inglês. Se você sabe espanhol, também não vai adiantar muito, né? Então, não é tão necessário assim para o exercício da função. 90% das notas fiscais vem em chinês. Você vai fazer o quê? Oi, boa noite. Renata, você pode falar alguma coisa sobre a prova física da polícia? Vocês foram presenteados. Esses editais não estão cobrando prova física, tá? Acho que a minha turma foi a última a pedir a física, então esse não tem. Para perito criminal também não? Porque ainda não abriu o edital, na verdade. Estou perguntando por curiosidade. Vamos pensar se um outro edital abrir. Para a Polícia Civil de São Paulo, se você pegar outra Polícia Civil, não vai valer. Pela Federal, muito menos, tá? Aqui, o último concurso, que foi o meu, que pediu corrida. Então, você tem que correr 2 quilômetros em 12 minutos. Meninas, mulheres, fazer 3 barras, sobe e desce. Desculpa, não, isso é para os homens. 3 barras para os homens. Para as meninas, 30 segundos aqui, em cima do queixo, na barra.
Flexão com o joelho para as meninas, com os pés para os homens, 20. São 20 num minuto. E abdominal, 50 no minuto. Se eu não me engano, foi isso. Mas não é difícil, gente. Não é difícil. Tem que se preparar. Quando você tem o TAF junto, você tem que, além do estudo, se preparar. Não adianta. Eu era sedentária. Eu não corria daqui até ali, né? Então, eu tive que ter um preparo. Eu demorei uns 8 meses para conseguir fazer essa prova. Então, se vier... Esse agora não tem, mas se vier para perito, aí você se prepara bem antes, se você não tiver. Já começa a correr. Correr que é o mais difícil. É bom. Eu acredito que não vai ter. Tá? Não vai ter. Não, porque mantém, né, o padrão. Se eu pudesse fazer uma aposta, eu apostaria que não vai ter, porque não teve para delegado, não teve para nenhuma das outras carreiras. Nada justificaria eles colocarem a prova para perito. Né? Perito vai correr, estuda o quê? Né? O fantasma. Alguém mais quer falar? A minha pergunta é para Renata. Boa noite. Eu tenho 18 anos. Aí, no nível da carteira de motorista, pede o D, o mínimo. No meu caso, como eu faço? Eu posso começar já a tirar a carteira ou só depois que eu ter certeza mesmo que eu passei na prova? Só lembrando que a carteira D pelo edital é para o agente policial, os outros B. B. Ela apareceu D. Agente policial, que é um cargo só. Não, já vai tirando agora. Mas você pretende dirigir ou é só para o concurso? Não, é só para o concurso mesmo. Mas você vai passar. Amém. Então tira, né? Você vai passar, então já tira, já faz. Tudo aquilo que está no seu alcance, se é possível você tirar, já faz agora. Já vai elaborando para você ter a prova. Se eu não me engano, na data da nomeação, você vai ter que apresentar. Da posse. Você sabe que não pediram no meu, viu? Eu não tive que apresentar a carteira de motorista. Edital é agente policial que está exigindo, os outros... As outras carreiras todas. Carreira não precisa. Mas vai tirando. Aí a hora que você viu, tem tudo para ser aprovado, tem uma exigência lá, tem que ter uma carteira tal, tem que ter um curso tal. Altura X, tem que ter uma Y, altura X, se for o caso. PM, então isso isso. é preparação, né? Tenho que saber antes de prestar. Mas realmente a D é só para o agente policial, as outras só a exigência da B mesmo. Idade também. Idade também, é verdade. Qual que é a diferença, que agora eu me interessei um pouco, entre o papiloscopista e o perito criminal? Mais uma. Muito bem, tá vendo, né? De tirar a pelinha, né? Aí a gente se interessa. Diferença de PAP para... Perito, ele vai elaborar laudos, ele vai elaborar o exame mais detalhado, então ele é mais aprofundado. O papiloscopista, ele vai recolher as provas iniciais ali, então vai recolher a digital, vai tirar a fotografia se não tiver o fotógrafo, ele vai recolher, e aí ele vai entregar para o perito, e o perito vai elaborar um documento mais elaborado. Gente, não é não, tá? Não é não, porque agora nós temos a recomendação de chamar os peritos e os papiloscopistas para áreas de crime. Então, estamos virando CSI, sim, senhor. Vamos chegar lá. Sim, senhor. Então, essa troca de experiência que a gente tem na vivência, como nós costumamos dizer, o cursinho proporciona. Conversar com pessoas que estão, como eu disse no início do discurso, a gente tem que vivenciar o concurso público. Não tem que ser uma coisa isolada ou algo que seja uma tortura. Tem que ser prazeroso também, não é? É lógico que tem a parte torturante de repente, você estudar uma matéria que você não gosta, mas o objetivo é tão maior que isso fica menor. Quando você está em grupo, quando você está trocando experiências, surgem não só questões, mas às vezes surgem soluções. Era isso que eu estava precisando, era isso que eu queria. Essa troca humana é muito importante para quem vivencia o concurso público, não é mesmo? Mais alguma pergunta? Pode falar, querido. Que nós almejamos muito as coisas boas, a gente vê assim, os itens positivos da carreira, né? A pergunta está direcionada para os três, né? Qual a situação mais difícil que vocês passaram em ambas as carreiras?
né? Qual que foi aquele ponto que você falou, nossa, isso pegou, não imaginava. Isso, a pior situação que vocês vivenciaram. Boa pergunta, Rodrigo. Obrigado. Olha, na carreira policial tem algumas, né? Mas eu acredito que o mais triste na carreira policial é você lidar com a maldade pura do ser humano, até onde o ser humano pode chegar. Então, muitas vezes, você vai se deparar com situações que são abomináveis, e ali você tem que se manter frio, se manter no estrito cumprimento do dever legal. A minha vontade é matar o cara, a mulher. A minha vontade é essa, mas eu não posso fazer isso. Então, eu acredito que na área policial, ao meu ver, é muito pessoal isso, cada um vai trazer alguma situação, mas eu acredito que você lidar com a maldade humana pura e ali, na sua frente, isso, para mim, é bem difícil. A gente já tem um preparo, já está, né? Nunca faria algo do meu instinto, mas você tem que estar preparado para lidar com essa situação e se manter frio. Tá? Bom, no tribunal não é tão emocionante assim, né? Mas eu acho que uma coisa que me incomodou muito na minha carreira dentro do tribunal foi, assim, eu lido muito mal com subordinação e burocracia. São os dois problemas que eu tinha lá. A burocracia, às vezes eu via a solução para a burocracia e eu não podia implementar a minha solução por causa da subordinação. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Assim, a ordem é, Gabriel, entrega esse papel aqui para a Renata, que ela vai entregar para a Tati, que ela vai entregar para a Zula aqui, que vai entregar para ela. Aí eu observava aquilo e falava, espera um pouquinho, não posso fazer isso aqui? Não pode. Isso eu ficava louco. Tá? Mas era só isso. Sabe? Então, em geral, não tive grandes problemas, assim, as situações de estresse absurdo. Era mais esse tipo de coisa mesmo. Então, assim, no começo da carreira, tinha algumas situações que você, às vezes, vai na empresa, aí o contribuinte começa a querer, sabe, resolver de outro jeito, aquele papo, sabe, aquele papo mole e tal. Então, no começo, você tem um pouco de dificuldade para lidar com isso, mas depois que você pega o jeito, você deixa claro que, entendeu? Não adianta ficar te perturbando e você até evita, às vezes, de fazer o trabalho no estabelecimento do contribuinte. Você pode arrecadar os documentos que você precisa e trabalhar na repartição ou até mesmo em casa, dependendo ou no escritório que você tenha particular, um local que você tenha para trabalhar. Você não precisa. Então, você vai aprendendo a lidar com essas situações, né? E aí não incomoda mais, né? Mas uma vez eu tive os 4 pneus do meu carro furados, né? Isso foi desagradável, né? Foi realmente desagradável. Acho que essa foi a pior situação que eu passei, né? Mas, assim, de maneira geral, não tive problemas no exercício da carreira, né? Mas, assim, você tem que saber, né, que você é uma autoridade e deixar claro isso, né? E, assim, às vezes o contribuinte fica com raiva, né? Você deixar claro que você é um agente, que você está cumprindo uma obrigação. Não adianta ficar com raiva de você, porque se não fosse você, era outro que estaria ali fazendo a mesma obrigação, né? Então, se você tiver essa postura, né, saber lidar com a situação, aí fica fácil. E a nossa proposta, a de sempre, a proposta educacional, não é só transmitir conhecimentos, quer dizer, você vem a uma aula, está nesse ambiente, só informações que sejam técnicas. A parte humana, para nós, da Central de Concursos, ela é extremamente importante. Então, trazer esses profissionais que talvez tiveram as mesmas dúvidas que vocês hoje têm, o que eu vou fazer, que carreira eu devo seguir, como me preparar, era a proposta do nosso encontro. E nós gostaríamos de deixar dois questionamentos, 2 reflexões que foram ditas de acordo aqui com o comentário dos nossos colegas. A primeira pergunta, o que te faz feliz? Só a remuneração te faz feliz? Se for isso, ótimo, não é condenável. As pessoas parecem ter um problema em falar de dinheiro. Não, eu só quero, ok, se a remuneração é o seu motivador, que seja isso. Mas que isso seja capaz de te mover positivamente a ponto de você dedicar horas, de abrir mão de determinadas coisas, por um período de tempo. Nós que trabalhamos com concurso temos que ter isso em mente, é por um tempo.
E o que vem depois é muito maior, não é? Na parte técnica, nós da Central de Concursos estamos dispostos a ajudá-los por meio dos cursos, por meio das palestras, por meio dos materiais, porque é sim necessária uma avaliação técnica também. Depois de decidido o que vai ser feito, será que eu gosto da carreira policial, da carreira do tribunal, da carreira de fiscal? O que eu devo fazer para conseguir esse sonho? E nós, então, nos dispomos a estar aqui para ajudá-lo, não só nesse processo de escolha, como foi hoje nesse diálogo, nesse debate, mas também na parte técnica, com língua portuguesa, com as demais matérias, porque é necessário o estudo. Tudo bem? Então, a primeira reflexão, o que nos faz feliz e como eu devo fazer para atingir esse objetivo. Objetivo, obviamente, que deve ser conquistado com o estudo. É importante que você pense também nesse processo de organização de carreira. Legal? Nós esperamos ter contribuído, que tenha sido uma noite agradável, uma conversa agradável. Esses concursos que estão abertos, com inscrições abertas, os cursos estão em andamento, existem turmas novas a serem iniciadas, então, havendo interesse, nós estamos aqui para auxiliá-los. Estamos à disposição para tirar dúvidas, nos acompanhem nas redes sociais, sempre estão ali disponíveis os próximos eventos e venham nos procurar para que nós possamos realizar esse sonho juntos. Foi um prazer, espero que nós tenhamos ajudado. Boa noite a todos.